Continuando essa animação que a gente está fazendo aqui dentro do After Effects, vamos fazer por elementos que são mais simples. Então a gente já animou o texto, né, tudo que você precisa saber. Eu posso clicar aqui ó, nessa setinha do lado esquerdo e eu recolho as opções da camada. Então um clique nessa setinha, ele abre as opções internas. E aí eu clico nessa outra setinha, ó, ele abre outras opções internas. É como se fosse uma hierarquia, né? Quem pertence a quem. Então, por exemplo, essas propriedades pertencem à transformação, a transformação pertence à camada. Eu vou fechar essas opções e agora eu vou animar esse bloco cinza. Esse bloco cinza ele está muito pequeno, né? Ele está muito pequeno aí para o que eu quero fazer. Então eu posso aumentar o tamanho dele ou eu posso criar um novo bloco. Se você quiser aumentar esse próprio bloco, você pode fazer o seguinte, ó, seleciona a camada do bloco, usando essa seta preta, clica nos cantos, né, na parte mais extrema, nos bicos desse desenho, né, desse objeto, por exemplo aqui, ó, na direita em cima, direita embaixo, esquerda em cima, tanto faz. Clica, segura e arrasta ó, e puxa até ele preencher a tela. Não precisa ser certinho né, na largura da composição, mas tem que ser um pouco mais para ele preencher tudo que tem na tela. Então eu tenho essa opção. Uma segunda maneira é você recriar uma cor de fundo, que é o que eu aconselho você fazer nesse caso, né? Em vez de ficar aumentando, mexendo com escala e tal, então vamos criar uma nova cor. Para isso eu vou clicar nesse bloco cinza, clica na camada, aperta Delete no seu teclado, a gente vai deletar esse cara. Ai, professor, eu não enxergo nada! Não tem problema, calma, a gente vai vir e vai criar a cor de novo na parte de fundo, né? Vai ficar mais fácil de visualizar. Para criar uma cor, você pode fazer o seguinte, ó. Vem aqui em cima das ferramentas, eu tenho esse quadradinho. Clica nele, ele tem, né, no caso, várias opções. Se você clicar e segurar, a gente vai ficar na primeira, Rectangle Tool, que é a opção de desenhar um retângulo. Um retângulo é um quadrado, né, que tem lados diferentes. Então, com essa ferramenta você pode fazer quadradinhos ou pode fazer retângulos. Com essa ferramenta selecionada, do lado direito eu tenho opções como Fill e Stroke. O que é isso aqui? É que nem o Illustrator. Lembra que o Illustrator a gente tinha duas cores para trabalhar? A gente tinha a cor de preenchimento e a cor do contorno. É a mesma coisa. Fill é preenchimento, né? Misturei inglês e português. E eu tenho Stroke, que é o contorno. Na parte de Stroke aqui, ó, eu tenho a cor. Se eu clico aqui, eu posso escolher qual é a cor do contorno. Mas eu vou cancelar porque eu não quero cor de contorno, eu quero só cor de preenchimento. Do lado do Stroke eu também tenho aqui ó, uma medida, qual é a espessura desse meu contorno. Clica aqui e coloca 0, eu não quero nenhum contorno, tá? Aqui em Fill, eu posso clicar aqui em cima ó, desse retângulo. Quando eu clico nele, ele vai abrir uma telinha onde eu posso escolher alguma cor específica para esse retângulo que eu vou criar. Eu vou colocar aqui um cinza escuro, mais ou menos o cinza que a gente tinha colocado, né, dentro do... ou seja, o cinza antigo que a gente acabou de deletar. Dei um OK. Ô professor, não aconteceu nada, professor, o que é isso? É que é o seguinte, primeiro eu configurei qual era o retângulo que eu ia fazer. Eu disse que o retângulo eu queria que fosse um cinza e eu queria ele sem contorno, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um retângulo exatamente do tamanho da tela. Se eu clicar na tela aqui, ó, clica, segura e arrasta, eu crio um retângulo de algum tamanho específico. Né? Se eu clicar duas vezes na ferramenta, ele cria um retângulo exatamente do tamanho da minha composição, que é... Qual é o tamanho da composição? Exatamente, 1280 por 720. Agora você vai ver que na ordem das camadas aqui eu tenho 3 camadinhas ainda. Só que esse retângulo que eu fiz, ele está na frente de todo mundo e isso não está legal, porque eu não consigo enxergar. Então eu vou mudar a ordem das camadas. Então clica aqui ó, nessa camada Shape L, né, que é o Shape Layer. Clica, segura e arrasta e joga para baixo de todo mundo. Então agora eu tenho né, a minha cor cinza e eu tenho tudo que você precisa saber, que só aparece depois dos 20 frames, e eu tenho o designer gráfico. Muito legal. Agora a gente vai animar esse bloco aqui, essa cor cinza. A gente vai fazer com que ela vá surgindo. Eu não quero que ela já apareça na tela. Eu quero que conforme o tempo passe, ela vá surgindo. Para isso, eu posso utilizar uma transição do After Effects. Quando a gente fala em transição, é sempre a passagem de alguma coisa para outra coisa. No caso, o que vai acontecer aqui? Vai ser a passagem do fundo de qualquer cor para que de repente ele fique preenchido com esse cinza que eu acabei de fazer. Então clica nessa camada aqui, ó, Shape Layer 1, que é esse bloco cinza que eu tenho. Eu vou vir aqui em cima na opção Effect. Em Effect eu vou em Transition
E aí você vai na opção Linear Wipe. É a terceira opção de baixo para cima. Me perdoe, não está cabendo na tela, mas não é culpa minha, tá? É de baixo para cima, terceira opção, Linear Wipe. O que essa opção faz? Ele faz o que tiver nessa camada ir surgindo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, enfim, tá? Ele faz esse tipo de transição. O que a gente vai animar aqui? Eu vou animar esse bloco cinza aparecendo da direita para a esquerda no tempo de 20 frames. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui, deixar selecionada essa camada do bloco cinza. Aqui em cima no painel de Project, do lado dele eu tenho essa opção de Effect Controls. Se não tiver aparecendo esse painel, você vem aqui em cima na opção Window. Em Window você tem a opção Effect Controls. Eu não sei se é Controls ou se é Controls, me perdoe, mas você já entendeu. Esse painel controla os efeitos que estão dentro da camada. Como eu estou com a camada Shape Layer selecionada, ele mostra o efeito que ela tem. O que eu vou fazer? Vou deixar a agulhinha no tempo zero e eu vou clicar aqui, ó, nesse reloginho do Transition Completion. É um nome lindo, né? Se você clica, segura e arrasta aqui, ó, o valor, olha o que acontece. Essa é a transição. Então ele vai fazer isso aqui animado para mim. Mas calma, calma. Vamos deixar aqui primeiro no tempo zero. Eu vou arrastar a agulhinha até o tempo 20 frames, não se esqueça, vai arrastando. Você pode deixar aqui em cima de 20F ou confere do lado esquerdo qual é o frame que você está. No caso, eu estou no frame 20. E eu vou de novo aqui marcar um reloginho do Transition Completion. Só que não dá para marcar, eu não tenho como marcar de novo essa propriedade. Se eu clicar em cima do reloginho, ele vai deletar a opção. Então eu posso clicar na setinha aqui, ó, do lado esquerdo, tá vendo? Dessa camada. Eu tenho a abinha de efeitos, abre efeito, eu tenho o nome do efeito que eu estou trabalhando, abre ela e eu tenho aqui, ó, Transition Completion. E eu vou marcar esse botão. Quando eu clico no relógio, tá, esse reloginho, para qualquer propriedade, eu estou dizendo para ele, olha, lembre, né, desta propriedade com esse valor. E aí qualquer tipo de alteração que eu fizer, ele vai criar um novo keyframe. Se eu clico no relógio e depois eu clico de novo em cima do mesmo relógio, ele vai deletar os keyframes. E quando eu clico no relógio e depois eu clico neste botãozinho aqui do lado, ele vai criar um outro keyframe para mim. Eu poderia também fazer uma animação, no caso criando um keyframe, depois eu mudo o tempo na timeline e eu já mudo a propriedade, mas calma, isso a gente vai fazer mais pra frente. Vamos por esse jeito mais simples, que fica mais fácil, tá? Então eu já tenho 2 keyframes, é mais ou menos a mesma estrutura que a gente tinha quando a gente viu no texto tudo que você precisa saber, tá? Então eu vou deixar a agulhinha agora no tempo zero e eu vou mudar o valor do Transition Completion, vou colocar aqui, ó, em 100%. Então vamos lá, no tempo zero, o Transition Completion vai estar em 100%. E no tempo 20 frames, ele vai estar em 0%. Se você assiste, ó, olha o que acontece. Essa linha vai vindo, né, da direita para a esquerda. Vamos mudar a velocidade dos keyframes? Ó, vou selecionar os dois, Animation, Keyframe Assistant, Easy Use. Então eles vão ficar mais suaves agora. Ó. O início e o final fica mais devagar. Se eu quiser, eu posso vir também, ó, selecionar a propriedade que eu estou trabalhando, vou lá nos gráficos e vou deixar o final mais devagar. Para isso, mesmo esquema que a gente fez, não importa qual a direção dessa barriga. Quando a gente mexeu em posição, a barriga estava para cima, agora ela está para baixo. Não tem problema. Clica no quadradinho da direita, clica na bolinha, segura e arrasta e puxa tudo para a esquerda. Olha o que acontece. Ele fica mais rápido no início, mais devagar no final. Ah, você pode fazer isso, você pode fazer o contrário também, ó. Puxar do início, ó. Então ele fica assim. Também é uma sensação bacana. Tanto faz a sensação. Professor, qual é a sensação, professor? Tanto faz, depende do que você preferir. Eu vou deixar mais devagar no final, que fica mais bacana. Então aqui eu já tenho 2 animações de 3 elementos que eu preciso animar. Então eu vou animar todos eles, né? Design gráfico, tudo que você precisa saber. E vou animar também esse bloco de cor. Esse bloco já está bonitinho. E a gente vai incrementar um pouquinho essa animação no próximo vídeo.